Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 137ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, 17ª legislatura. Convido a todos que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das datas da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 136ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª legislatura. Aos 24 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizar a 130ª
16ª Sessão Ordinária, em sua 17ª Legislatura, no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Cito a Avenida Presidente Vargas 256, sob a presidência do vereador Moisés Sebastião da Silva, que solicitou ao secretário Israel Leôncio da Silva a fazer chamada por senhores vereadores, que constou Adenilton Ferreira da Silva, Brasilino Olegário Massoco, Edson Pereira Jardim da Rocha, Fabrício Duarte Rocha, Evair Luiz Rodrigues da Silva, Marcos da Silva Florencio, Marlan de Melo, Rubens Sestari Campos, Paulo Antônio Lopes e Tatiane Gomes Colares. Assim, havendo quórum regimental... Com a palavra o vereador Edson Jardim. Boa noite a todos que nos acompanham aí pelo site da Câmara. Gostaria que fosse suspenso, porque já se encontra no site da Câmara a leitura da ata. O requerimento apresentado pelo vereador Edson, solicitando a suspensão da leitura da ata da sessão anterior, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Jardim foi aprovado por unanimidade. Solicito ao nobre secretário que promova a leitura dos requerimentos escritos apresentados na sessão de hoje pelos nobres vereadores. Requerimento 081 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado o ilustríssimo secretário de Habitação do Estado de São Paulo e diretor do ITESP, para que nos preste as seguintes informações. Se há um pedido por parte dos interessados e ou da Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio para a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo e ou para o ITESP, referente à regularização de um loteamento em âmbito municipal, vide descrição do lote na justificativa, através do programa Cidade Legal. Especificamente, loteamento localizado na Avenida Ana Paula, sem número, denominado Granjas Agrícola Elvésio. Caso a resposta anterior seja positiva, em que fase está o processo administrativo e qual a previsão para finalizar a regularização da referida gleba de terra em perímetro urbano? Caso não haja pedidos por parte dos interessados ou da Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, referente à regularização da supracitada gleba, se ainda é possível fazê-lo, para quem deve ser encaminhado a solicitação e quais documentos devem instruir o pedido para viabilizar a regularização através do programa Cidade Legal. Marcos da Silva Florencio, Adenilton Ferreira da Silva e Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereadores proponentes. O requerimento de número 081/2020, propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, está em discussão. Aliás, a propositura do Marcos da Silva Florencio, assina também Adenilton Ferreira da Silva e Evair Luiz Rodrigues da Silva. O requerimento encontra-se em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Marlan de Melo. Gostaria de cumprimentar os nobres colegas, nós vários, aqueles que nos assistem. Eu gostaria de pedir permissão para assinar conjuntamente, em sendo possível, a gente estender esse pedido para todos os loteamentos que estão em andamento e em fase de regularização na cidade. Porque a gente já teria uma panorâmica de toda aquela situação. E não sendo possível estender a todos, eu depois faço o requerimento oral pedindo dos outros. Mas se os nobres colegas permitirem, a gente já procede a essa alteração amanhã e me inclui aí como vereador proponente também. Porque eu acho importante realmente a gente estar aí entrando no último semestre do governo, a gente pelo menos saber como é que está a situação dessas regulamentações, que a gente sabe que é muito importante para aquelas pessoas que já moram no local e aquelas pessoas que querem usar do imóvel para fazer crédito em algum programa do governo ou alguma instituição particular. Então, eu peço para assinar conjuntamente para a gente estender as informações de todos os loteamentos em andamento na nossa cidade. O requerimento de número 81, de propositura dos vereadores Marcos da Silva Florencio, Adenilton Ferreira da Silva
e Evair Luiz Rodrigues, haverá alteração, haverá uma alteração complementando o requerimento, conforme propositura do vereador Marlan, e aceitação já em plenária dos vereadores proponentes. Então, o requerimento será alterado, onde haverá uma complementação estendendo a todos os loteamentos a solicitação da informação. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento 081/2020, de propositura dos vereadores Marcos da Silva Florencio, Adenilton Ferreira da Silva, Evair Luiz Rodrigues da Silva e Marlão de Melo, com as alterações que serão implementadas, foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do próximo requerimento. Requerimento 082 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, requer de vossa excelência nos termos regimentais, após manifestação da greve plenária, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, ilustríssimo senhor diretor da Sabesp, para que através do setor competente nos preste a seguinte informação: que informe a essa Casa de Lei sobre o andamento das obras do esgoto do Jardim Real. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 082, de propositura do vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva. O requerimento se trata do esgoto do Jardim Real, tendo em vista que as obras estão paradas. Elas estão paradas já há um tempo lá. Ouvimos falar que precisa de uma autorização da CART aí para dar continuidade, porque precisa passar para o outro lado da pista, mas até agora não tem nada disso específico aqui, documental, para que a gente possa também dar uma resposta aos moradores daquele bairro. Uma outra situação também é que até quando vai perpetuar isso? Até quando vai ficar isso? O pessoal, na esperança de ter lá o esgoto do Jardim Real, trabalhando por isso, fizeram aquele monte de buraco lá, acabaram com as ruas e até agora nada. Um monte de pessoas com problemas nas suas fossas lá que estavam enchendo, fossas que caem durante o período de chuva. E é necessário uma resposta urgente da Sabesp, da CART, de quem quer que seja, porque nós não podemos ficar aí à mercê somente das respostas verbais deles, mas a gente precisa de algo escrito no papel, a gente precisa de algo documental para nós, até para saber aonde e quando e a quem nós devemos ir atrás para isso sair do papel, né, para andar essa situação que está paralisada até agora. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edson Jardim. Eu gostaria de pedir a permissão para o nobre vereador Evair para estar assinando esse requerimento, que me procuraram também sobre essa situação. E, inclusive, eu entrei em contato com o engenheiro da Sabesp e ele relatou para mim que era por causa um pouco da pandemia, mas isso aí não justifica não, né? Não podemos deixar, como o vereador falou, aquela situação naquele bairro lá, trazendo dificuldade para aquela população ali. Então, eu peço a permissão, porque a gente também somos procurados, e como eu entrei em contato com o engenheiro da Sabesp, e ele relatou essas coisas que era por causa da pandemia, e depois dessa fase da pandemia ia dar início. Mas só que a gente não sabe ainda quando vai passar essa fase, e aquela situação não pode ficar daquela forma, trazendo risco até para as crianças que passam ali, né, com buracos, né, os moradores que estão tendo essa dificuldade com chuva, né. Então eu peço a permissão para o nobre vereador também estar assinando. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Denilton Ferreira da Silva. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pelo canal da Câmara.
Eu gostaria, senhor presidente, de pedir ao nobre vereador Evair também que, se pudesse ser feito aí, eu pudesse estar fazendo a assinatura juntamente com o nobre vereador, e também dizer a todos que já foi conversado com o senhor Ataíde, que é um dos diretores da CART, que não é mais CART hoje, é uma outra empresa, não lembro o nome, e ao qual disse que já está encaminhando a Artesp para que possa fazer essa liberação. Outra coisa também que eu fiquei sabendo a respeito do término do prazo seria hoje. É isso, né, velho? O prazo seria hoje. E há 2 meses atrás que a Sabesp entrou com um pedido para que a CART ou a empresa nova fizesse aí a liberação para que eles pudessem estar terminando esse canal ou esse ramal do esgoto. E os munícipes reclamam muito que estão com as caixas abertas e eles temem que se Deus quiser vai dar certo logo essa liberação, e eles temem que a tubulação poderá já estar entupidas. Então é isso que todos lá, os moradores que sofrem há anos, não só com o esgoto e com a falta de asfalto, com a lama e o areião que tem por lá. Então esse é um clamor que todos pedem e que nós aqui como legisladores devemos tomar providência, e se caso não ocorra isso, que seja encaminhado ao Ministério Público para que ele tome as providências, porque prazo foi feito para cumprir. Mesmo com a pandemia, o setor de obras ou da construção civil não parou. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, é justamente isso. Essa situação da pandemia não justifica, porque as obras estão acontecendo no município, no Brasil inteiro ainda. Então, nós precisamos dar amparo a essas pessoas. Porque, que nem há 2 meses atrás, foi notificado a Artesp, mas existia um prazo a ser cumprido. E eu gostaria de até acrescentar aí que fosse enviado para nós as notificações legais que foram feitas à Artesp e tudo mais, para que nós possamos também passar essas informações aos munícipes. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Edson Jardim. para concluir nesse tema, aqueles que nos estão assistindo ali daquele bairro Jardim Real, que estivesse se sentindo lesado, o engenheiro falou para que eles procurassem se tivesse alguma danificação nas suas calçadas, devido aos maquinários ter passado lá e deixado do jeito que está lá no momento, né? Então aqueles que estão com suas calçadas danificadas, que é para procurar lá na Sabesp, que eles iam dar alguns respaldos para eles lá. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Antônio Lopes. Porque, né, se tratando que a gente mora lá no bairro também, eu precisava participar junto com a equipe aí. Então, O requerimento continua em discussão. Com a palavra a vereadora Brasília. Boa noite a todos, público presente, quem não ouve pela internet. Eu quero complementar essa conversa dessa nossa Vila Jardim Real. É uma vila que está hoje, tem mais de 40 anos, aquele Jardim Real. Ali nós temos creche, nós temos ali 2 escolas, escola primária. É uma vila populosa de crianças menores, né? São crianças de 1ª a 4ª, de 5ª até 8ª, todo mundo estuda naquelas escolas. Aquilo ali, quando chove, é um descaso generalizado. As fossas transbordam, aquela escola vira um lixo, porque ninguém consegue manter a escola limpa, de acordo à lei exige. Porque o Estado já tem um péssimo funcionalismo dentro das escolas do Estado. Não tem servente, não tem as pessoas para fazer limpeza, às vezes até os próprios alunos que muitas horas fazem a limpeza. Eu lecionei lá por 10 anos e sei como que aquilo ali funciona. Então eu acho um descaso muito grande de tudo que se começa naquela vila, não se termina. Precisava-se um PSF, foi feito o SF, está lá funcionando. Precisava fazer aquele calçamento da Avenida Mauro da Cie, foi feito. Então, a prefeitura, até onde ela alcançou, ela fez. Só que quando chegou na empresa que
de direito fazer as coisas, começa essa empancação, vai para um canto pandemia. Nunca na história da pandemia, nenhuma empresa tipo Sabesp, tipo outras empresas construtoras, foi proibido de trabalhar. Nenhuma. Está todo mundo funcionando, todo mundo trabalhando. Então não existe essa desculpa por causa de pandemia, não. Isso aí é para iludir e é para enganar. Eu quero assinar junto com isso daí, e se preciso for, em qualquer lugar do âmbito do Estado de São Paulo, para resolver o problema daquele Jardim Real, a gente tem que ir. Porque ali é uma população grande, penosa, longe do centro da cidade e pouco vista principalmente essa rede de esgoto, essas coisas que fazem parte da Sabesp. Uma hora é por causa da carta, outra hora é por causa da Sabesp, outra hora é por causa disso, daquilo, e não sai do papel. Então nós precisamos com urgência daquilo ali, senhor presidente. Nós estamos aqui prontos. Se depender da minha parte, nós vamos aonde for preciso ir. Fazer qualquer documento que precisa ser feito. Temos que exigir. Tem que poder público? Vamos. Nós temos que dar um jeito naquele Jardim Real. Porque é uma vila esquecida. Infelizmente, é até um pouco o caso feito pela autoridade que começa as obras e não termina ali. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, o Marcos também solicitou assinar junto. Marcos, da farmácia. Relacionado ao requerimento, eu queria parabenizar o vereador que propôs o requerimento. Acho pertinente a matéria. Aliás, eu queria informá-los, eu queria propor a vocês que essa situação merece se criar uma comissão de vereadores o mais rápido possível e contactar os recursos da Câmara de transporte, qualquer que seja, contactar os responsáveis e buscar uma solução, uma posição e uma resposta para essa paralisação dessas obras que são muito importantes. Eu concordo com vocês, com o discurso, com a defesa em função das obras que o Edson fez, que o Adenilton fez também, e o proponente. E eu acho importante que criemos uma comissão o mais rápido possível, que contactamos os responsáveis, a construtora, a Sabesp, que se marque uma reunião, que se viaje, se for o caso, falar com a direção e tentar buscar uma solução para esses problemas. Essa também seria a minha proposta, e eu desejo assinar o requerimento, juntamente com os colegas, acho importante. Se lutou muito para buscar essa obra aí no Jardim Real, onde vai favorecer os moradores, e essa obra está parada. Então essa seria a minha proposta, que a gente forme uma comissão o mais rápido possível. A mesa diretora está disponível para colaborar, para contribuir com vocês, vai em busca dessa solução. O requerimento continua em discussão final, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Então, o requerimento agora encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que, porventura, discordar, queiram se levantar. O requerimento de propositura do vereador Evair Luiz, assinado com os demais vereadores Edson, Jardim, Adenilton, Marcos, Brasília e Paulo, foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do próximo requerimento. Requerimento 083 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, requeiro de vossa excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio para que nos preste a seguinte informação. Se existe uma previsão para a manutenção, pavimentação da Rua Vitória, quadra 20, e da Rua Antônio Brandão, quadra 2 a 4. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. O requerimento de número 083/2020, de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Eu gostaria de solicitar ao vereador Marcos para subscrever o requerimento juntamente com ele, tendo em vista que já foi feita indicações da mesma matéria por mim nesse local. O requerimento continua em discussão. O
requerimento de propositura do vereador Marcos, que será assinado também pelo vereador Evair Luiz, é autor de requerimento de matéria igualmente já discutida, já proposta, continua em discussão. Continua em votação, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 083/2020, de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio, assinado também pelo vereador Evair Luiz, foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, informo aos nobres vereadores que encontra-se abertos os microfones para os requerimentos orais. Ninguém Senhor presidente. Com a palavra o vereador Marlon de Mello. Senhor presidente, nobres pares, pessoas que nos ouvem, gostaria de fazer um requerimento direcionado ao secretário municipal de engenharia, para que o mesmo remeta a essa Casa de Leis uma cópia do projeto que foi feito para drenagem e pavimentação da Avenida Ana Paula. Eu sempre passo ali pela Ana Paula e de uns tempos para cá, não sei se os meus outros colegas devem ter percebido, que tem umas marcações lá, uns toquinhos brancos que delimitou e fizeram a marcação e julgo eu que seja de um pré-projeto ou de um projeto ali para drenagem e pavimentação da Ana Paula. E há muito tempo a gente vem lutando para captação de recursos para aquela obra. E eu acho importantíssimo essa Casa de Leis ter à disposição dos vereadores uma cópia desse projeto, porque é uma obra cara e para que nós possamos, aí, quem tiver interesse, ir atrás desses recursos. Eu digo isso porque eu tenho uma esperança muito grande de conseguir ainda, até o final do ano, pelo menos uma parte desses recursos, onde eu estou aí fazendo uma gestão junto ao Senado Federal, em especial o senador Major Olímpio, que o mandado de senador, como todos nós sabemos, é de 8 anos. Então, se a gente pegar, ele ainda tem aí 6 anos para frente. Se a gente pegar um projeto desse e desmembrar em 6 anos, eu acho que se a gente pedir para ele verbas aí em 6 vezes, eu acho que a gente começa a ter uma luz no fim do túnel. Porque sempre a desculpa ali é que é uma obra muito cara e não dá para se fazer, porque custa muito aos cofres municipais e a gente percebe que vai ficando para trás com relação à prioridade daquela obra. Então, esse é o requerimento, que vá ao setor de planejamento para que nos mande o projeto que existe lá sobre drenagem e pavimentação da Avenida Ana Paula em toda a sua extensão. O requerimento apresentado pelo nobre vereador Marlon encontra-se em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Adenilto Ferreira da Silva. Eu gostaria de solicitar ao ilustre e nobre colega Marlon de Mello que, se eu pudesse subscrever o requerimento, haja vista ter várias reuniões com a prefeita naquele local, e o que nós sabíamos é que foi feita a topografia do local, ao qual estava dando 37 graus de caída, que seria inviável ao cofre público pelo valor, e seria somente 800 metros. Como o nobre vereador disse, para que nós possamos correr aí atrás dessas verbas, eu já fiz vários ofícios ao senador Major Olímpio, ao senador, salvo engano, era o Zé Medeiros, a deputados, não só para Estrada Elvésio, ou Avenida Ana Paula, hoje, como é denominada, que fica hoje orçado em aproximadamente 8 milhões para que se faça desde da rodovia Raposo Tavares até a Avenida Tibiriçá. Então foi solicitado esses valores e, com fé em Deus e a força aí que o Marlon, junto com o senador, vai dar, que a gente consiga o mais breve possível ali. Muito obrigado, senhor presidente.
O requerimento oral apresentado pelo vereador Marlon de Mello, subscrito também pelo vereador Adenilton Ferreira da Silva, continua em discussão. E está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento oral apresentado pelo vereador Marlon de Mello foi aprovado por unanimidade. Continua abertos os microfones para os requerimentos orais. Ninguém mais? Dando continuidade, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 03/2020. É o projeto de lei complementar 03/2020, oriundo do Poder Executivo, e, consequentemente, a emenda 01/2020 ao referido projeto, emenda proposta pelo Poder Legislativo. Esse projeto de lei complementar nós vamos botar para ler e só deliberar hoje, onde será encaminhado às comissões para os devidos pareceres. Por favor, senhor secretário, a leitura do projeto e a emenda ao referido projeto. Projeto de Lei Complementar 003 de 2020, de 18 de agosto de 2020, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores e empregados públicos municipais na forma do parágrafo 1º do artigo 131 da Lei Orgânica Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, com nova redação dada pela emenda 001 de 2000 e das outras providências. Artigo 1º. As remunerações dos servidores e empregados públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do município da Estância Turística de Presidente Epitácio será revisto por intermédio da revisão geral anual procedida na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 131 da Lei Orgânica, com a nova redação dada pela emenda 01 de 2000, no mês de maio de cada exercício, aplicando-se os índices do exercício anterior. Parágrafo único. Pauta de reivindicações estabelecendo melhorias nas condições de trabalho dos servidores municipais será apresentada como parte da negociação coletiva. O artigo 2º, a revisão geral anual, que trata o artigo 1º desta lei, observará as vedações previstas na Lei Complementar Federal 173 de 2020, de 27 de maio de 2020, e as seguintes condições. Primeiro, existência de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Definição do índice em lei específica. 3. Previsão do montante da respectiva despesa e das correspondências fontes de custeio na Lei Orgânica Anual. 4. Aferição e comprovação da disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelos correspondentes poderes, preservando os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas na área prioritárias de interesse econômico e social. 5º, compatibilidade com a evolução nominal e real das remunerações do mercado de trabalho. 6º, atendimento aos limites para despesa com pessoal de que trata o artigo 169 da Constituição Federal e da Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2000. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Emenda. Emenda também. Agora vamos deliberar a emenda para aceitar as soluções. Projeto de emenda supressiva número 01 de 2020 ao projeto de lei complementar do Executivo Municipal número 003 de 2020, de 18 de agosto de 2020. Suprimir do artigo 1º e 3º do presente projeto de lei complementar 003 de 2020, de 18 de agosto de 2020, o termo legislativo. Artigo 1º. O artigo 1º e 3º da lei do projeto de lei complementar municipal 003 de 2020, de 18 de agosto de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. As remunerações dos servidores e empregados públicos do Poder Executivo do município da Estância Turística de Presidente Epitácio será revisto por intermédio da revisão geral anual procedida pela forma prevista no parágrafo 1º do artigo 131 da Lei Orgânica Municipal, com a redação dada pela emenda 01 de 2000,
ao mês de maio de cada exercício, aplicando-se índices do exercício anterior. Artigo 3º, no prazo de 30 dias, contados da vigência da lei orçamentária anual ou, se posterior, da lei específica de que trata o inciso 2º do artigo 2º da lei, o Poder Executivo fará publicar as novas tabelas de vencimento que vigorarão no respectivo exercício. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. A emenda supressiva 001/2020 ao projeto de lei complementar do Executivo Municipal de número 03/2020, de 18 de agosto de 2020, ora lido pelo senhor secretário, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. A emenda supressiva de número 001/2020 ao projeto de lei 03/2020, oriunda do Poder Executivo, foi deliberada por unanimidade. Devo informar aos nobres vereadores que a referida emenda junto ao projeto será encaminhada à sala das comissões para parecer e, posteriormente, votação. Dando prosseguimento, eu quero solicitar a presença do nosso diretor de trânsito, Góes, onde passará algumas informações importantes aos nobres vereadores e também à população sobre novidades na malha viária e trânsito da cidade. Boa noite, nobres vereadores, público que está nos assistindo pela internet, público aqui presente. A diretoria de trânsito, nesses últimos dias, a pedido de muitos de vocês aqui e a pedido da nossa prefeita, nós estamos trabalhando na sinalização viária da Avenida Juliano Ferraz Lima, principalmente naquela entrada do aeroporto até o trevo da Salione ali, do condomínio loteamento ali do lado, né, aeroporto. Nós já terminamos, era um pedido de vocês, nós estávamos esperando em maquinário, o que não deu certo por enquanto, mas já saiu. Para quem quiser, está já à disposição lá dos usuários. E o pessoal que usa aquilo ali diariamente está gostando. E adiantando, nós estamos terminando amanhã a sinalização do trevo da Juliano com a Avenida Tibiriçá, que é um pedido também de vereadores aqui. E a prefeita pediu para olhar com carinho aquilo lá, tá? Que infelizmente o projeto Detran, se alguém não estiver sabendo ainda, foi publicado dia 12 de outubro, aquela verba que foi adquirida junto ao Detran de ressarcimento sobre multas, publicou dia 12 de outubro, só que agora nós entramos numa fase política, né? Dia 15, e nós tivemos contato com o Detran, e isso já é uma realidade, onde aquela Avenida Juliano Ferraz Lima, o anel viário da Zona Leste nosso, que é a Avenida José Vicente Júnior, a SP 71, do quilômetro 0 ao quilômetro 2, até a antiga entrada das termas, e a Avenida Presidente Vargas, quadra 16 até a quadra 19, vai ser contemplado com essa verba, tanto em sinalização viária de todos os tipos. Uns vai ter faixa elevada, outros vai ter sinalização vertical, outras horizontal, mas toda essa área foi contemplada. Nós temos aprovado já pelo turismo, no ano de 2019, R$200 mil de sinalização viária, já aprovado, não tem como tirar.
de toda essa sinalização viária turística da nossa cidade. Desde a rodovia Raposo Tavares, SP 35, 71 e 173, e no centro do município. Então, isso também já é uma realidade, é R$200 mil. Tem um projeto que a engenharia nossa, da Prefeitura, juntamente com a diretoria de trânsito do município e os alunos da Faculdade Toledo de Ensino de Presidente Prudente, isso daí já se encontra na nossa engenharia, esse projeto, já é outra realidade. E temos agora, para a segunda quinzena de setembro, iniciaremos a sinalização da rua Maceió, entre a quadra 11 e a quadra 15, que foram feito o asfalto ali. Então já é uma realidade, nós temos material e já vamos iniciar, tá? E a diretoria está à disposição de senhores ou qualquer cidadão que precisar. Lá está aberto, atendemos das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Se o diretor não estiver no local, eles me ligam, eu retorno e a gente atende da melhor forma possível. Tivemos agora, há 20 dias atrás, um probleminha quanto às vendas daqueles veículos que é retido pela Polícia Militar, e a pedido da prefeita Cássia nós temos o pátio de veículo municipal aqui em Presidente Epitácio, que é a única cidade, tirando Presidente Prudente, que é o polo central da nossa região, a única cidade que tem pátio municipal é Presidente Epitácio. Os outros pátios na nossa região são estaduais, são do Detran. Que ela pediu, para ver com muito carinho na época, para não deixar esses veículos ir, porque aqui em Epitácio, se fosse recolhido os veículos, iria ou para o pátio de Teodoro Sampaio, ou para o pátio de Regente Feijó, que a pessoal costumariamente fala que é o pátio de Prudente. Mas o pátio dentro da cidade de Presidente Prudente era municipal até 30, 40 dias atrás, hoje é particular. Mas assim mesmo, nós estamos tendo um olhar especial por aquele pátio. Infelizmente ele superlotou, nós tivemos problema de superlotação, 2 anos e meio lutando com o Detran, e para nossa satisfação, graças ao bom Deus, Denilton até chegou posterior lá hoje, né, que nós queria deixar aqui um agradecimento especial, tá, pelo que você está nos apoiando lá para remodelação do pátio municipal nosso lá, não é fácil. Então, eu recebi uma ligação, eram umas 16h30 hoje, do novo gerente estadual do Detran dos pátios, tanto municipais como estaduais, Dr. Rogério. Ele mesmo nos ligou, e isso daí eu fiquei muito feliz, já marcando que até final da semana que vem nós já temos a data para o próximo leilão nosso Limpa Pátio. Vai ser um leilão online, como os outros que nós fizemos, onde iniciaremos às 10 horas da manhã e termina às 5 horas da tarde. Veículos para usina, para virar aço, veículos para peça para empresas cadastradas no Detran, e veículos para sair com documentação para rodar a partir daquela data para o comprador do leilão, tá? Então todos poderão participar com o CPF, faz um pré-cadastro com o leiloeiro que é escolhido pelo Detran, porque muita gente acha que o leilão é a prefeitura. Não, o leilão quem faz é o Detran. Ele contrata, a prefeitura só colabora com cuidando dos veículos apreendidos, tá? E ficamos à disposição de todos os senhores. Eu queria tirar uma dúvida aqui, que não foi um, não, foi 2, 3, mas muitos de vocês mandaram solicitação lá referente melhoria, onde vai ser construído o SEASA. Ali nós vamos ter que fazer uma frente de trabalho, e onde vocês têm que entrar para exigir da CART, que aquele terreno ali é um contrato entre a prefeitura e a concessionária CART,
e ali é a alça de acesso do trevo que existe lá hoje, que nós chamamos de trevo, e o futuro trevo que vai ter que ser construído ali no local. Então, 70 metros da alça de acesso de entrada e saída do trevo é a CART que é responsável. E as melhorias ali, já foi pedido por vocês aqui, uma passarela elevada, seria bom de frente ali do Poço Paraná para o outro lado, onde nós temos a avenida lá que industrial. E o trevo ali, quando construído, será de primeira mão. Hoje até não vai ser construído por muito próximo, mas já existe um projeto, vocês aqui mesmo sabem, solicitado por vocês e a prefeita. Agora tem que encaminhar, é o que foi falado aqui do projeto. Se não fizer, não correr atrás, vai ficando. E se precisar do apoio nosso, estamos à disposição lá. Tá? Muito obrigado pelo convite. Eu, o presidente, vou ter mais vereadores. Alguma pergunta? Alguém queria fazer alguma pergunta ao nobre diretor? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Boa noite, Almir, o Góes, né? O Góes, é só um pedido, o pessoal acabou comentando bastante sobre aquela sinalização próxima ao central, da questão da dificuldade, que agora ficaram duas ruas que você dá acesso à avenida a bairros, né, e ao mercado ali. E tem uma terceira que pega a Vila Jerônimo, que é aquela que você sobe. Só que é uma dificuldade muito grande para a travessia da avenida, principalmente quem quer ir para a esquerda ali. Por quê? Porque os carros que param ali próximo ao açougue e tudo mais, não dá visibilidade para os... E está ficando... Certo. Eu até trafego por aquela rua também e vejo que há uma dificuldade muito grande. Me fizeram uma sugestão, se não era interessante, aquela do lado do Cruzeiro, ela ir direto, ela subir para a avenida ao invés daquela outra. Não, legal. Em termos, nós não mexemos mais ali, porque na Presidente Vargas, naquele no meio daquele quarteirão, quadra 16, vai ter uma faixa elevada. Ela que vai segurar o trânsito para aquela esquina da Rua Feitosa ali, para adentrar na Presidente Vargas, tá? Então, infelizmente foi publicado dia 12 de outubro, mas já é uma realidade. Eu espero que na hora que iniciar todas as eleições aí e tal, saia a autorização para licitação, que aí é 30 dias e tal, e passando a eleição, já é uma realidade e vai ser construído ali. E nós vamos obrigatoriamente ter que sinalizar, porque ficou a parte de sinalização, ficou conosco da diretoria, prefeitura. E o Detran vai entrar com a faixa elevada e a sinalização da Presidente Vargas. A sinalização na Avenida Tibiriçá, vocês aqui bem sabem, agora nesse mês que nós estamos adentrando a partir de amanhã, vai ser inaugurada as casinhas do lado da paineira lá. Quando veio o engenheiro do Detran, eu levei ele na Avenida Tibiriçá, nós tínhamos um pré-projeto para o ano de 2021. Aí comentamos com ele daquelas casas, que seriam 60, 80 casas, ultrapassou a venda, hoje está em torno de, se eu não me engano, 180, né? Residências ali. Aí o engenheiro falou conosco, você está pedindo para o ano que vem? Na hora que liberar a moradia dessas residências, a Tibiriçá aqui vai travar. Ela vai travar. Dessa rotatória não, ali da Jucapita até o central, ele falou, ninguém vai conseguir, você tem aqui dois comércios de grande, que é um material de construção muito grande que nós temos ali, um de porte médio para grande, e o nosso mercado lá no final dela. Ele falou, não vai conseguir ninguém andar aqui. E vocês bem sabem, nós tivemos um acidente ali de carroça, né? Foi nem de bicicleta, não foi com a carroça. Aí, de comum acordo com a solicitação dele, e a gente fez aquela sinalização. Tem que melhorar muito ainda ali.
Estamos pegando várias opiniões de vocês aqui, moradores, técnicos, que nem esse engenheiro que teve aí, procurando pessoas capacitadas acima de nós para trocarmos ideia, porque ali é uma realidade, gente. E daqui menos de um ano nós temos Joia Ribeirinha. Já tem gente morando lá, não sei se vocês sabem. Vai ser um fluxo muito alto ali naquela... E nós temos um problema seríssimo aqui, que muitos moradores, que a gente não tem condições de conversar aí diariamente na Vila Jerônimo, pode até criticar a gente, mas a Vila Jerônimo já melhorou em muito e tem que melhorar muito. Eu pedi apoio agora da engenharia para nós fazermos um projeto maior. Se não der fazer esse ano, faz o ano que vem, 2022, mas vai ter que fazer. Rever rua por rua dentro da Vila Jerônimo. E nós temos rua que não dá 5,5 metros. É inaceitável na área viária. Raramente você vai encontrar uma rua com 7 metros ali dentro. Nós só temos, se eu não me engano, 3. Rua ali com 7 metros. Então é complicado. Mas na medida do possível, trocando ideia, a gente vai se adequando. Agora esse da Feitosa lá, eu já conversei até com os pretensos candidatos que moram lá dentro, pessoalmente, e avisei eles. Já tem esse projeto, foi publicado dia 12 de outubro no Diário Oficial do Estado. Infelizmente nós entramos num patamar agora de parada de licitações, mas assim que for liberado já é uma realidade ali. E vai melhorar muito a saída para adentrar a Presidente Vargas pela Vila Jerônimo. Tá? Só tirar uma dúvida, a faixa elevada aí, ali na avenida é entre as ruas, a localização da quadra 16. Ah, 16. Então tá certo, mano. Tá certo. Quadra 16, o engenheiro, nós levamos a quadra 15 e a quadra 16 para a engenharia do Detran. E de comum acordo ele ficou aí juntamente comigo e a engenheira nossa. Quadra 16. Aí ficou acertado para fazer na quadra 16. Porque bem mais por causa desse fato que nós teremos que mexer na Tibiriçá e ela vai dar vaza para sair em cima daquela quadra entre a 16 e a 17. Tá? Compreendido. É uma reivindicação dos comerciantes lá. Tem havido bastante acidente ali naquele trecho ali. Nós mesmos já conversamos muito sobre isso ali, né? Ali seria uma necessidade de vários tempos atrás e lá, nós da diretoria lá, a gente não vai fazendo, procura-se técnicos, pessoas capacitadas e pensando no futuro. Não adianta nós fazermos um trabalho hoje, se daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, esse trabalho não tiver como complementar para melhorar os municípios, né? Então, a gente tem um olhar especial pelaquela vila, pela largura das ruas. Sem dúvida. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Alguma informação? Eu quero agradecer ao diretor de trânsito pela presença, pelas informações. E muito obrigado e uma boa noite. Dando prosseguimento, solicito ao nosso nobre secretário que promova a leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores na sessão de hoje. Indicação 175 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente recapear a quadra 2 da rua Basílio Pereira Amaral, Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 176 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente instalar iluminação pública no parque infantil do condomínio residencial Roussume. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 177 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente realizar reparos na quadra 17 da rua Professor Campos. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicações era só, senhor presidente. Informo aos nobres vereadores que as indicações serão remetidas aos respectivos destinatários. Esgotadas as matérias para a sessão de hoje, quero informar os nobres vereadores e nossos ouvintes e assistentes pelo canal da internet que nossa próxima sessão ordinária será 8 de setembro, terça-feira, em função do dia 7, segunda-feira, ser feriado. Então, a gente convida a todos para participar da... Senhor presidente, Com a palavra... não teria como antecipar para sexta-feira?
Podemos falar com os novos vereadores. Se vocês, todos, podemos fazer uma votação, sim. Senhor presidente, Eu sou favorável. Para sexta? eu acho também que seria viável uma sexta-feira, né? Se todos concordar. Não, já está em votação, já está em discussão. Ninguém se opõe? Então vamos deixar registrado na presença de todos e na ata. Fica convencionado. Fica convencionado para dia 4, sexta-feira. Dia 4, sexta-feira, a próxima sessão ordinária. Tá? Obrigado, senhor presidente. Às 19 horas. Tá? E declaro a sessão encerrada e todas as matérias foram discutidas e votadas. Muito obrigado.